Graça e paz, amados. Nós queremos falar nessa noite sobre esse tema tão importante para a história da igreja, que é chamado a Páscoa do Senhor. Essa festa, ela é uma festa profética. Nós sabemos que existem 3 grandes festas na Bíblia, para o povo judeu em especial, que é a festa da Páscoa, a festa de Tabernáculos e a festa de Pentecostes. Mas a festa considerada pelos judeus a maior e mais importante festa é a festa da Páscoa. Por quê? Porque foi nessa festa, por causa do que aconteceu no Egito, a libertação do povo de Deus do Egito, que eles instituíram a festa da Páscoa. Eu quero ler para vocês um texto que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. É o que fala sobre como Deus agiu para tirar o povo de Israel do Egito. Essa mensagem para a vida de todos nós, os cristãos, ela é uma mensagem de poder, ela é uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E esse texto diz assim: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número das pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros e entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degollará à tarde, e tomará um pouco do sangue, e passarão sobre as umbrais e sobre as vergas das portas nas casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, e nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis pronto para partir, cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas, e a Páscoa de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa perene para o Senhor em vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Nós sabemos que havia da parte de Deus uma determinação. O Egito já tinha enfrentado 9 pragas. Mas até aquele momento a Bíblia diz que Deus havia endurecido o coração de Faraó, porque Deus queria ser glorificado. Deus haveria de ser glorificado. E naquela noite em especial, Deus havia dado um comando aos filhos de Israel, de que todos pegariam um animal, iriam imolar esse animal, e o seu sangue seria passado nas vergas das portas. Nós sabemos que o anjo da parte de Deus, ele não saberia diferenciar a casa de um hebreu da casa de um egípcio. Então a marca na porta, na verdade, era o sinal que o anjo teria de que naquela casa ele não poderia descer. Foi dessa marca que surgiu a expressão Páscoa, que nós sabemos que ela é Pessach, passar por cima, ou seja, pular além da marca. E essa foi instituído. É importante deixar claro, amados, que o anjo do Senhor, ele não ignorou a casa dos hebreus. Isso é muito importante nós entendermos isso. Ele não ignorou a casa dos hebreus.
Ele chegaria na casa dos hebreus e ele veria a marca do sangue do cordeiro. Tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o anjo passou de forma aleatória. Não, ele passou na casa dos hebreus, mas ele viu o sangue. E esse sangue representa o sangue de Jesus sobre nós que somos os filhos de Deus. Isso é tremendo. Todas as vezes que o inimigo ele tenta nos atacar, ele olha e sabe que nós somos diferentes, nós somos especiais, porque sobre nós está o sangue do cordeiro. E aquele cordeiro, aquele animal, profeticamente, ele já estava representando Jesus. É o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue por nós. E nós sabemos que, a partir daquele momento, foi instituído em Israel. Todas as vezes que nascesse um filho primogênito numa família de um judeu, a partir daquele momento, era necessário oferecer um animal para substituir o filho primogênito. Porque uma vez que morreu o filho dos egípcios, automaticamente os filhos dos judeus, os filhos dos hebreus foram consagrados. Os primogênitos passaram a pertencer ao Senhor. E virou ali um comando e uma ordem de Deus. Todo filho primogênito dos hebreus deveria ser consagrado ao Senhor. Ou seja, um animal era imolado. E aquele animal, ele é o quê? Ele é um substituto. Qual é a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós? É a obra da substituição. Cristo nos substituiu, assumindo o nosso lugar, porque nós estávamos condenados. E essa é uma verdade poderosa para a nossa vida. Eu vejo aqui 2 milagres muito importantes que aconteceram no Egito. O primeiro, Deus poupou os filhos dos hebreus. Todos os filhos primogênitos dos egípcios, de Faraó ao servo, todos morreram. Inclusive, muitos dizem que até os animais morreram. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum animal dos hebreus morreu. Então, o primeiro milagre, Deus poupou os primogênitos dos hebreus. E o segundo milagre, a libertação do Egito. E quando nós aplicamos isso na nossa vida, trazendo para a nossa realidade, Jesus operou 2 grandes milagres na nossa vida. O primeiro, ele nos livrou da condenação e da morte eterna. Isso é sobrenatural, isso é tremendo. E o segundo, ele nos livrou do domínio do pecado. O sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro sobre nossa vida nos livrou do domínio do pecado. O que acontece quando uma pessoa não tem Deus na sua vida? Ela vive debaixo de uma opressão. Por quê? Porque o pecado, ele traz opressão sobre a vida de uma pessoa. Isso é extraordinário. E tem um detalhe muito interessante ali na saída do povo, logo antes deles saírem, aqui no versículo 8. Ele diz o seguinte no texto: naquela mesma noite comerão carne grelhada no fogo com pães asmos, ou seja, não fermentados, e ervas amargas a comerão. E o que representa o pão sem fermento e as ervas amargas? O pão sem fermento representa a pressa, a rapidez com que eles tinham que sair do Egito. E as ervas amargas representam todo o tempo de angústia, aflição que eles passaram no Egito. E isso ministra o quê? Que verdade nós temos que aprender com isso aqui, irmãos? Nunca esqueçam quem vocês foram e nunca esqueçam de onde vocês saíram. As ervas amargas era para dizer para o povo hebreu: não esqueçam de todo o tempo que vocês passaram no Egito. Não esqueçam de toda a aflição que vocês viveram no Egito. E eu quero falar para você que está me assistindo esse vídeo nesse momento: não esqueça de onde Deus tirou você. Não esqueça quem você era. Porque a partir do momento que nós esquecemos de toda a nossa luta, de toda a nossa aflição, nós incorremos num erro muito grave, o erro da ingratidão. Nós esquecemos de um Deus que acreditou em nós. E aquela experiência que Deus estava dando ao seu povo ali, era para mostrar para o seu povo que eles tinham vivido um tempo de grande angústia, um tempo de grande aflição.
E viria um novo tempo, e assim vai ser na nossa vida. Amém? Grave isso no seu coração. A Páscoa do Senhor, ela inaugurou um novo momento na história do povo de Deus. Ali no Egito e no tempo de Jesus. Se você entender que aquela Páscoa do ano 33 depois de Cristo, numa sexta-feira, Jesus morre. Na cruz do Calvário ele diz: está consumado. A obra está completa. Essa foi a obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. E eu sou muito ministrado por um texto aqui, esse versículo 11, em que ele vai dizer assim: ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. Sabe que eu fui ministrado quando eu estava lendo isso aqui? Esse povo, quando eles estavam ali com sandália nos pés, o cinto sobre eles, cajado na mão, a bolsa, tudo pronto. O que era aquilo ali? Era um ato de fé, porque Faraó ainda não tinha livrado eles. Faraó não tinha ordenado que ele fosse embora ainda. Mas eles estavam prontos. E o que eu quero dizer, essa verdade você guarde na sua vida. Nós vamos nos preparar, porque essa Páscoa vai marcar o tempo em que nós vamos sair dessa crise na nossa vida. Amém? É um ato de fé, é um ato profético. Eu estou com sandália nas mãos, eu estou com cajado na minha mão, com sandália nos meus pés, e o cinto já está no meu corpo. Eu estou pronto. E ali eles fizeram esse ato. Irmãos, um ato de fé. Já estavam prontos. Quando foi amanhecer, a Bíblia vai contar que todo o povo do Egito estava em prantos. E eles começaram a ordenar que o povo saísse. E a Bíblia diz que os hebreus saíram pegando panelas, tesouro, vasilhas de ouro, tanta coisa. A Bíblia diz: e o povo de Israel despojou o Egito. Isso significa o quê? Nós não vamos só sair da crise. Nós vamos sair da crise e nós vamos prosperar. Nós seremos projetados. Nós teremos uma prosperidade como nunca nós tivemos na nossa vida. E essa noite de Páscoa, eu quero deixar essa verdade na sua vida. Jesus está nos libertando. Você é capaz de conhecer uma pessoa que vive em prisão, ela sonhando? É impossível. Qual era a vida do povo de Israel? Qual era a condição que Israel tinha no Egito? O povo não sonhava. Toda a condição de sonho daquele povo era: eu sou escravo, meu filho vai ser escravo, meu neto será escravo. A partir do momento que uma palavra da boca de Deus, uma palavra da parte de Deus vocês serão livres, eles começaram a sonhar com uma vida nova. E o que eu aprendo aqui, Jesus está nos libertando para que nós possamos viver uma vida nova. Você vai poder sonhar de novo. O sangue do Cordeiro na nossa vida nos dá uma vida de libertação. Amém? Eu quero orar por você. Mesmo você que está vendo esse vídeo. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu quero orar pela sua vida. Os irmãos estão aqui presentes, pode levantar suas mãos. Pai, eu creio no teu poder, eu creio no poder do alto. Eu creio, meu Deus, que tu és um Deus de milagres. Eu creio, Pai, que essa Páscoa não é uma Páscoa qualquer. Não é uma Páscoa comum, Senhor. E como profeta do Senhor, como profeta de Deus, nós liberamos palavras sobre os céus da nossa cabeça. Crendo, Deus, que assim como o Senhor tirou o teu povo do Egito, e eles despojaram o Egito, saindo ricos com ouro em suas mãos, depois de anos e anos de miséria, de necessidade, de aflição, eu quero profetizar na vida do teu povo, na vida desse homem, na vida dessa mulher, dizendo para você: você sairá do tempo da angústia e você será projetado para um tempo de grande prosperidade, como você nunca viveu na sua vida. Uma palavra de destino sobre você. O sangue do Cordeiro nas vergas das nossas portas.
será o sinal do cuidado, do livramento do Senhor. Eu te abençoo, porque sobre nossa testa tem a marca do sangue de Jesus. E nessa Páscoa eu digo, Jesus ressuscitou! Essa é a mensagem da nossa boca. Ele venceu a morte para nos dar uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a tua semana. O Senhor te dê uma semana de milagre, uma semana de poder, uma semana de ressurreição. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados. Deus abençoe.